Olá, meu querido amigo e minha querida amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim. Antes de começar, eu peço primeiramente que você deixe um gostei, que você se inscreva no meu canal, se você possa comentar caso você goste, caso você não goste, caso você tenha alguma crítica, algum elogio, né? Então, por favor, acompanhe-me nesta jornada. Hoje eu resolvi falar sobre gramática, porque gramática é um dos temas que mais me interessa. É perceptível durante os vídeos do canal, porque é um tema que eu toco bastante, é um tema que eu tenho muito interesse e eu gosto muito de gramática. Não só a gramática da língua portuguesa, eu gosto também, eu estou estudando agora hebraico moderno, né? Ivrit HaModernit. E eu gosto bastante de gramática. O que é a gramática? Para não dizer baboseira, eu vou até pegar um dicionário. Vamos lá, vamos ver o que é gramática segundo o dicionário. Vou utilizar aqui um dicionário escolar, que está mais fácil. Dicionário escolar do segundo ciclo português de Portugal. Vamos ver aqui o que é gramática, segundo o dicionário. Aqui ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Gramática. O estudo das regras da linguagem falada e escrita, livro que contém essas regras, né? Então, quando nós falamos de gramática, nós estamos falando de um livro, né, que contém as regras da linguagem num determinado idioma. Então, por exemplo, no idioma português. Vamos pegar um exemplo. Por que eu sei que dizer eu comemos não está certo? E sim, eu como. Porque existe uma gramática que dita isso está certo e isso está errado. Certo? E algumas pessoas, quando vão se iniciar no estudo da gramática, sentem muita dificuldade. Porque a gramática é um livro, né, muito complicado. Primeiro que ele não é um livro para ser lido. Então você não vai ler do começo ao fim. A não ser que ele seja uma gramática método. Seja uma gramática e junto haja um método para que você aprenda aquele idioma, né? Mas normalmente isso não acontece. Tá? Isso dificilmente acontece. Principalmente quando nós estamos falando da nossa língua mãe. Porque ele já pressupõe que você saiba, né, utilizar o idioma. Então, a gramática é uma obra de consulta. Como é uma obra de consulta, você não lê do começo ao fim como se fosse um livro qualquer. Você consulta esporadicamente algum tema no qual você tenha dúvida. Então, ou um tema que você esteja abordando. E isso também acontece com o dicionário, com a enciclopédia. Então vamos supor que eu esteja com dúvida acerca de colocação pronominal. Então eu venho aqui na gramática, vou atrás de colocação pronominal e estudo acerca de colocação pronominal. Depois eu fecho a gramática e sigo a minha vida até que eu tenha uma outra dúvida e seja necessário retornar para a gramática. Algumas pessoas têm muitas dificuldades a estudar a gramática, sobretudo por isso, porque ela não é um livro corrido. Segundo, porque é um livro complexo. Ele pressupõe que você entenda alguns conceitos básicos acerca de linguística e também acerca da gramática, né? Só que mesmo que você não tenha esses conhecimentos, ela talvez te ensine. Mas mesmo assim será uma leitura maçante. E colocar em prática ainda mais difícil. Então, qual é o caminho para que eu me inicie o estudo da gramática? Porque quando nós iniciamos na vida intelectual, nossa primeira grande matéria a ser estudada não é a física, não é a química, não é a sua vocação. Não, é a sua língua, né? A sua língua materna. Quem não domina a sua língua materna não vai conseguir dominar nenhuma outra área, porque para você dominar outra língua, você precisa dominar a sua língua materna. E para que você domine outros assuntos, é necessário que você domine a sua língua, porque esses assuntos estarão na sua língua. Então é fácil compreender isso. Então, quando comecei a estudar gramática de fato, um pouco mais a fundo, eu estava estudando muito literatura, estava me iniciando na literatura portuguesa. E muitas dúvidas surgiam na minha mente, né? Muitas dúvidas. Inclusive, uma das dúvidas que me surgiu foi lendo uma obra que nem é uma língua portuguesa, brasileira, que, se eu não me engano, foi o Alienista, do Machado de Assis. E se eu não estou em erro, pode ser também o Guarani, do José de Alencar. Não sei ao certo. Mas, se eu não me engano, foi o Guarani, do José de Alencar. Uma das personagens dizia Damo. Eu nunca ouvi Damo, eu já ouvi Dame. Meu, o que é Damo? E aquilo apareceu diversas vezes no livro. Até que então eu fui consultar a gramática. E eu descobri que Damo, né, seria a contração do pronome átono me mais o pronome átono o. Então, em vez de eu dizer
me dá isto, dá-mo. Dá-me-o, dá-mo. Simplifiquei toda a comunicação em apenas 4 palavras. Então, dá-me isto, ou me dá isto, dá-mo. Então, você percebe que estudar gramática facilita bastante sua comunicação, né? Para que esse não é o foco do vídeo, só um comentário. Então, nós percebemos que o que me fez ter esta dúvida? Estudar literatura. Então, eu peguei os grandes autores, e eu li os grandes autores e me surgiam dúvidas. Por exemplo, eu me recordo claramente quando eu estava lendo o Guarani do José de Alencar e também quando eu fui ler as Crônicas de Nárnia, que em determinados momentos dizia, por exemplo, lava-me. E em outros dizia me lava. E eu percebi que existia um certo padrão de quando dizia lava-me e quando dizia me lava. Eu fui à gramática e consultei as regras de colocação pronominal. E descobri que quando você inicia uma sentença, você tem que usar a ênclise, que é colocar o pronome depois do verbo, lava-me. E em outras ocasiões, você utiliza a próclise, que você tem que puxar o pronome antes do verbo. Então, me lava. E isso acontece variavelmente de acordo com as situações. Então, se é início de frase, você utiliza a ênclise. Se é uma oração subordinada, você utiliza a próclise. Se é depois de um pronome relativo, você utiliza a próclise. Se é depois do pronome isto, por exemplo, você utiliza a próclise. Se é depois de um advérbio de negação, você utiliza a próclise, etc, etc, etc. E também uma das que me chamava muita atenção, isso já é muito mais novo, isso era muito novo, e eu li a Bíblia, eu lembro muito bem de um texto que está se eu não me engano, em Lucas 15, que é o texto do filho pródigo, em que o filho pródigo dizia, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Eu ficava, meu Deus do céu, o que é levantar-me-ei? E um dia, eu na frente da minha professora de português, eu disse, levantar-me-ei, comê-lo-ei. Disse uma frase assim, e ela achou aquilo engraçadíssimo, porque ela há muitos anos que não escutava uma mesóclise, e ela me explicou o que era uma mesóclise. Quando se tem um verbo no futuro, não se utiliza a ênclise, a colocação pronominal depois do verbo. Se utiliza o quê? Se utiliza, então, a mesóclise. Ele vai no meio, levantar-me-ei. Olha que engraçado. Então, como é o método, né? Se você ainda não entendeu, eu vou explicar agora. Qual é o método que eu recomendo para que se estude a gramática? Muito simples. Vamos lá. Pegue a literatura. Inicie-se na literatura. Certo? Então surgiram dúvidas, como essas que me surgiram. Às vezes eu perguntava, por que aqui tem vírgula e lá não? Eu pesquisava. Por que aqui tem sinão junto e ali tem sinão separado? Eu pesquisava. Às vezes eu via que o texto escrito destoava da minha fala. Então, por exemplo, eu dizia cheguei em casa. E eu lia cheguei a casa. E eu ficava, meu Deus do céu, por que cheguei a casa e não cheguei em casa? Quem está certo? Eu ainda tinha ousadia de achar que estava certo. Então eu ia à gramática e via que, de acordo com as leis de regência pronominal, né, nunca o verbo chegar poderia ser seguido da preposição em, somente da preposição a. Então eu cheguei a casa. Assim como entrei não pode ser seguido da preposição a, tem que ser seguido da preposição em. Eu entrei em casa. E essas dúvidas vão surgindo no decorrer da leitura. E ainda que essas dúvidas não surjam, conforme você vai lendo estas obras, além de você adquirir muito vocabulário, você expandir o seu glossário, expandir o seu léxico, né? Você vai aprender e vai captar algumas questões como essas que eu falei. Você não necessariamente precisa pesquisar que é cheguei a casa para saber que é cheguei a casa. Se está escrito ali, porque com quase toda certeza a editora e o autor não erraram. Você que fala mal, você que não sabe pronunciar corretamente o idioma, certo? Então eu acho que a partir da literatura iniciarmos na gramática. E depois que nós estudarmos a gramática, a literatura, né, já tivermos um conhecimento bom, já razoável de gramática e literatura, você estudar de fato a gramática por si só. Pegar uma gramática, sentar na mesa, fazer o HCC. Quem conhece o Dr. Paulo Mose conhece o método HCC de estudos.
E então começar a estudar a gramática de maneira mais sistemática, né? Não tão esporádica quanto fazendo a leitura de textos mais clássicos da literatura e etc. Então, essa é a recomendação que eu tenho para você. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Espero que você tenha entendido bem qual é o meu método. Não sei se vai funcionar consigo, mas eu espero que sim. E eu te desejo uma boa tarde, boa noite, bom dia. Se você quiser me ajudar, o meu Pix está na descrição. E se você quiser se iniciar a literatura, tem uma playlist de livros. Playlist é uma lista de livros, né? Que eu separei na Amazon, caso você queira comprar algum deles. Tá bem? Então é isso. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.